noite, PIB. Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nessa noite e que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada coração. Amém? Apesar da grande responsabilidade de estar aqui, é sempre um privilégio poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Digo um privilégio porque não sou merecedor de estar aqui. Cada vez que eu subo esse lugar, eu subo com muito temor e com muito respeito, porque eu sei que não sou digno de estar aqui. Mas hoje a coisa ficou um pouco mais especial, né? Hoje eu, como diz o Júnior, não que eu esteja me sentindo mais importante, mas hoje eu estou com uma responsabilidade um pouco maior, porque eu vou alcançar um público diferente hoje, né? E compartilhar o púlpito com esse grande fera aqui, que é o pastor Flávio, para mim é um privilégio muito grande. Vou ter que ser forte hoje, confesso a vocês, para poder ministrar nessa noite. Obrigado, pastor Flávio, por tudo que você tem feito aqui. E é isso, né? Que Deus possa continuar abençoando esse casal maravilhoso que tem sido bênção para a nossa igreja. O texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar hoje com a igreja está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versos 36 aos 50. Você que trouxe a sua Bíblia, que queira acompanhar, caso o pessoal da projeção quiser botar no telão, eu vou estar lendo na nova versão transformadora, NVT, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, verso 36 até o 50. Esse é o texto da palavra do Senhor que nós vamos estar meditando nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ela ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele e ela os secava com seus cabelos. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou a ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão então respondeu: suponho que aquele a quem perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com beijo, mas desde a hora em que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é este que anda por aí perdoando pecados?
E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou. Vá em paz. Curve sua cabeça em oração. Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra. Queremos sair daqui mudados, transformados por ti. Não seja eu aqui falando, mas que seja, Senhor, o teu doce Espírito Santo entrando suave em cada coração nessa noite. Que a tua palavra traga o renovo necessário para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, entre as conversas que andaram rodando os meios sociais e jornalísticos dos últimos dias, uma delas está um dado que envolve nós, cristãos, evangélicos, de modo geral. Foram os dados do IBGE que foram divulgados aí, o último censo de 2022, em que mostra que o número de evangélicos no Brasil cresceu, embora abaixo do esperado, né, a projeção é de que se cresceria muito mais, mas cresceu. Ou seja, há mais pessoas frequentando igrejas evangélicas, há mais pessoas buscando a Deus, vamos dizer assim. E entre o círculo de influentes sociais, das mídias sociais, há comentários de todos os tipos. Há aqueles que comemoram, que dizem, glória a Deus, estamos crescendo, o povo está crescendo. E há os críticos também, que dizem, mas o número de evangélicos está aumentando, mas o Brasil não está melhorando, então tem coisa errada. Será que esse povo está ficando mais evangélico e menos cristão? Será que esse povo está ficando mais crente, apenas de IBGE ou de religião, e menos cristão autêntico, menos seguidores de Jesus? Eu confesso que as duas críticas são louváveis, porque ao mesmo tempo em que a gente percebe um número maior de pessoas buscando a Deus, também me preocupa querer saber por que essas pessoas seguem a Deus. Qual a motivação delas em estar procurando uma igreja? O que tem motivado elas a procurar uma igreja? O que tem motivado elas a querer se interessar pelo Evangelho de Jesus? E aqui, nesse texto, nós vimos duas pessoas que solicitaram, que se entregaram à presença de Jesus, que requisitaram a presença de Jesus, que estiveram na presença de Jesus. Um deles, um fariseu, um homem de Deus, religioso, piedoso. Fariseu não é um homem ruim. Nós acabamos conhecendo como um homem ruim, porque nós já conhecemos a história. Mas a história naquela época, era outra. O fariseu era um homem de Deus, era um homem piedoso, era um líder religioso. Era uma pessoa que tinha a palavra de Deus em suas mãos, intérprete das Escrituras Sagradas. E ele convida Jesus, ele requisita Jesus para estar junto dele. E ele diz, mestre, vem almoçar, vem jantar na minha casa. Venha para um banquete que eu quero te oferecer. A palavra original em que eu li aqui, que se tratava de jantar, na verdade era um banquete. E banquetes, no tempo de Jesus, eram oferecidos por uma circunstância muito especial. Não era apenas para comer, mas eram para conversar, era para debater, era para entrevistar a pessoa que estava sendo convidada para estar ali. Ou seja, se nós for trazer para os dias de hoje, Simão convidou Jesus para um podcast. O objetivo maior de Jesus estar ali era dele conversar, dele expressar as suas ideias, dele manifestar os seus ensinos. Simão convidou Jesus para estar ali, entrevistando Jesus. Ele convidou, ele quis estar diante de Jesus. Porém, nós vimos que a motivação dele era uma. Simão
apesar de não ser inimigo de Jesus, porque os fariseus normalmente não se davam muito com Jesus, mas ele também não era amigo de Jesus, porque nós vimos na Sagrada Escritura que ele faltou com respeito em certas honrarias que se dava ao convidado quando se era convidado para estar na sua casa. E Simão não fez. Simão, o fariseu, não fez essas honrarias. Então, o que nós percebemos? Ele não era amigo de Jesus, ele não era simpatizante de Jesus, mas também não era inimigo. E ele queria a presença de Jesus para uma entrevista. Ou seja, ele era um narcisista. Ele estava usando a imagem de Jesus apenas para se autopromover. Ele estava em busca de popularidade. Ele estava em busca de querer colecionar celebridades. Talvez Simão era um colecionador de celebridades. Era alguém que sempre convidava algum rabino famoso, algum mestre famoso, para estar ali na sua casa participando desses banquetes. Que nada mais era do que uma entrevista, onde eles comiam, mas eles também conversavam e debatiam muito. E os banquetes daquela época não eram como nos dias de hoje, onde a gente sentava, onde ficava uma mesa, e que a gente sentava e escondia as pernas por debaixo da mesa. Se você olhar a imagem aqui, talvez, não sei se você vai conseguir ver bem, os banquetes eram um lugar onde a comida era servida no lugar baixo, os convidados reclinavam-se, ou seja, eles quase que deitavam sobre a mesa e ficavam com os seus pés, conforme está circulado ali, não sei se é porque tem a decoração aqui que talvez não vai mostrar, mas ali na ponta está mostrando ali um dos pés dos convidados aparecendo, à mostra. Era assim que eles participavam dos banquetes. Obrigado, mídia. E aí, no meio desse banquete, dessa entrevista, desse jantar, aparece uma pessoa inusitada ali. Porque esses banquetes que as pessoas promoviam, como ele tinha o objetivo de alcançar o público, apesar de ser feito na casa de alguém, essa casa ficava aberta ao público. Normalmente, inclusive, nos pátios da casa eram feitos esses banquetes. Então, era um lugar aberto ao público, todo mundo poderia estar lá participando. Os convidados, os convivas, ficavam participando do jantar e do debate, enquanto que as demais pessoas serviam de plateia, ficavam ali assistindo o debate e a conversa e aprendendo com aquela roda de entrevista que estava acontecendo ali. Vocês estão conseguindo compreender o meu raciocínio aqui, o que eu estou explicando? E aí, as pessoas estavam ali, Jesus, o Simão e os convidados estavam ali comendo e de repente aparece essa mulher. Ela tinha uma má reputação notória. Todo mundo sabia quem ela era. Ela era do Job. É assim que fala? Ela era do Job. Mas com certeza ela já tinha encontrado Jesus numa outra ocasião. E ela já tinha visto em Jesus salvação, que tiraria ela da sua vida de pecado, do seu lamaçal de pecados. E ela é a outra personagem que se aproxima então de Jesus, com outro tipo de interesse. E aí, as meninas do Job daquela época, elas carregavam consigo um colar, e nesse colar, elas tinham como, na ponta, um frasquinho pequenininho, um pingentezinho, sei lá como é que era o nome desse objeto. E elas carregavam um perfume ali, que era usado no seu trabalho. Era usado para conquistar os homens, para ganhar clientela mesmo. Só que esse frasquinho era uma porção que ela usava naquele dia para trabalhar. Ela normalmente fazia o seguinte, ela comprava um frasco grande, um vaso desse perfume, e levava para casa, e todos os dias ela enchia o seu frasquinho para poder ir trabalhar.
Essa mulher, ela chega diante de Jesus, ela chega aos pés de Cristo, e aí muitas vezes a gente, quando não conhece a situação, às vezes a gente imagina, como que essa mulher entrou debaixo da mesa e tal, né, para fazer o que fez. Mas olhando o banquete como estava ali, a gente percebe que os pés de Jesus estavam facilmente acessíveis. E ela pegou o vaso dela, não o frasco da sua correntinha, ela pegou o vaso dela, e ela vai diante de Jesus para derramar todo esse vaso diante dos pés de Jesus. Sabe o que isso quer dizer, meu amigo, meu irmão? Ela está ali naquele momento depositando toda a sua vida diante de Jesus. Ela está ali se derramando diante de Jesus e dizendo, eu não quero mais essa vida para mim. Eu encontrei em Jesus um norte para a minha vida, um centro para a minha vida. Eu encontrei em Jesus a salvação da minha vida, algo que pode mudar a minha vida, que pode mudar a minha direção, que pode mudar o meu futuro. E eu não quero mais essa vida para mim. E ela pega esse perfume que representava praticamente o resto da sua vida trabalhada talvez, e ela derrama e ela deposita aos pés de Jesus. Porém, algumas coisas não saem como planejado. E ela foi para assistir esse banquete, e ela levou esse vaso grande, para chegar diante de Jesus e derramar diante dos pés dele, mas ela é tomada por uma emoção muito grande. E a gente vê isso, que isso não está no script dela, e ela começa a chorar. Ela começa a chorar de tristeza pelos seus pecados, pela vida escravizada que ela tinha. E ela começa a chorar, então, aos pés de Jesus. E diante de toda aquela situação, ela não tem outra alternativa a não ser pegar o seu próprio cabelo. Que uma mulher, só nos tempos de Jesus, uma mulher judia, ela só soltava o cabelo em 2 ocasiões. Ou dentro de casa para o marido, ou no caso dela, quando ela estava em serviço, no seu quarto privado. E ela então solta os seus cabelos ali, ela solta a sua vergonha, ela expõe a sua vergonha ali publicamente e começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Prova disso é que se ela tivesse planejado chorar aos pés de Jesus, ela tinha levado uma toalhinha com ela, né? Ela ia levar a toalhinha, ela ia imaginar assim, eu vou chegar lá, eu vou chorar diante de Jesus, e a hora que eu estiver chorando, eu pego a toalhinha já para secar. Não, ela não planejou nada. Mas ela é tomada por essa emoção, essa graça de Jesus que ela é irresistível. E ela começa a chorar pelos seus pecados e se derramar diante de Jesus. Nós somos o Simão, o fariseu. Nós somos a mulher pecadora também. Nós somos o Simão fariseu pelo seguinte, porque nós muitas vezes buscamos a Jesus com interesse individualista, com interesse egocêntrico. Só lembramos de Jesus na hora que nós queremos ou desejamos alguma coisa, como se Jesus fosse um servo nosso. É assim muitas vezes ou não é? E eu não estou aqui dizendo que nós não devemos buscar Jesus quando a gente precisa de um milagre na nossa vida, ou quando a gente tem a ambição de querer algo e pedimos a Jesus. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso é errado quando essa é a única motivação que te faz buscar a Jesus. Simão estava pouco se lixando para quem poderia ser Jesus na visão dele. Ele só queria alguém famoso para estar ali naquele banquete, para poder atrair público para o seu banquete, para o seu podcast. Mas essa mulher era diferente. Ela se aproxima de Jesus porque ela enxerga nele a salvação para a sua vida. Ela enxerga nele
alguém que pode mudar a sua vida. Ela enxerga nele alguém que pode tirar ela daquela situação de pecado que ela se encontrava. E meu irmão, eu vou dizer para você que não tem coisa melhor do que procurar a Jesus para querer mudar a vida, para querer mudar a nossa vida, para querer mudar a nossa situação. O tema dessa mensagem é: se Jesus soubesse. O fariseu Simão convida Jesus para estar ali naquele jantar, e na cabeça dele, como se Jesus soubesse que aquela real intenção do convite dele fosse uma. Mas Jesus sabia qual era a real intenção do coração dele, e mesmo assim Jesus aceitou o convite dele. Essa mulher pecadora talvez também pensou: se Jesus soubesse a tristeza que eu tenho pelos meus pecados, se Jesus soubesse a vida miserável que eu levo, se Jesus soubesse como é horrível essa vida que eu tenho. Mas ele sabia também, porque Jesus sabe de todas as coisas. O salmista, lá no Salmo 139, diz: sonda-me, Senhor, e me conheces. O sondar de Deus nos nossos corações revela para a gente não quem a gente quer ser, não quem a gente se enxerga, mas Ele revela para a gente quem a gente realmente é. E aí a mulher, nesse ato emocionante, derramada em lágrimas aos pés de Jesus, o fariseu novamente entra em cena, Simão novamente entra em cena, e novamente usando a pergunta do título da mensagem: se Jesus soubesse. Se Jesus soubesse quem é essa mulher. E aí mais uma vez eu digo: nós somos Simão. Se a igreja soubesse quem é a fulana, semana passada estava lá na balada, agora está aqui chorando na igreja, ó. Se Jesus soubesse quem é o fulano. Simão falou isso. Aliás, ele não falou, ele pensou consigo. A Bíblia fala que ele disse consigo mesmo, ou seja, ele apenas mentalizou. Se Jesus soubesse quem é essa aí. Estava semana passada lá rodando bolsa, balançando o colarzinho com perfuminho, tentando atrair homem, oferecendo programa. Agora está aqui chorando aos pés de Jesus. O judeu era um povo muito zeloso pelas regras, pela religiosidade. Eles prezavam muito pela religiosidade. E aquilo que estava acontecendo diante de Simão era um escândalo. Porque um judeu que se prezasse não deixaria jamais uma mulher encostar nele, ainda mais uma mulher daquele tipo. Para vocês terem uma ideia como é que era a criação do judeu, do pai para o filho, era o seguinte: o pai dizia assim: filho, sempre que tu chegar em casa, antes de tu comer, ou antes de tu tocar alguma coisa aqui dentro dessa casa, tu primeiro corre lá lavar a mão. Aí você pensa assim: nossa, que povo higiênico, né? Higiênico nada, preconceito puro. Daí ele continuava a conversa com o filho dele: sabe por quê, filho? Porque às vezes tu botou a mão lá no corrimão, a hora que tu desceu a escada, e um samaritanozinho às vezes botou a mão lá também, ou um gentil botou a mão lá também, e ele encheu de demônios aquele lugar ali, porque você também chegou e colocou a mão. Então antes de você colocar a mão em qualquer coisa aqui dentro de casa, você tem que vir e lavar a mão, porque se você chegar a botar a mão na comida e comer, esses demônios que estavam lá vão entrar dentro de você e você vai ficar impuro. Era uma história de terror que o pai contava para o filho. Não precisava nem assistir filme de terror. Era, né? Pai, conta uma história aterrorizante para nós. O pai sentava lá e começava, né? Uma vez, o fulano sentou numa cadeira que uma mulher
no ciclo menstrual sentou, e ele sentou naquela cadeira, e ele levantou e foi para casa, e deitou na cama dele com a mulher. Quando ele acordou de manhã, os demônios estavam enchendo a sua casa, e a criança aqui, arregalada, morta de medo. Era um conto de terror. E aquilo que Simão estava presenciando naquela cena, era uma cena horrorosa diante dos olhos dele. E ele pensa, se Jesus soubesse. E aí, Jesus, aliás, sabia quem ela era. Mas Jesus também sabia quem ele era. E o coração dele era enganoso. Porque ele se achava. Se vocês perguntassem para qualquer um fariseu nos tempos de Jesus se eles eram pecadores, eles iam dizer que sim. Não, nós somos pecadores. Nós reconhecemos que somos pecadores. Mas a gente vai na igreja toda semana, a gente dá o dízimo de tudo que a gente ganha, a gente jejua 2 vezes por semana, mas a gente faz. E a religiosidade faz isso com nós. Quando nós nos tornamos meros religiosos, a gente começa a querer se justificar diante de Deus. O religioso, quando entra na presença de Jesus, ele entra se justificando. Lembra da oração do fariseu e do publicano lá? Que um orava consigo mesmo e dizia, ó Senhor, eu te dou graças, porque eu vou na igreja toda semana, porque eu sou dizimista fiel, porque eu jejuo, porque eu ajudo na igreja, porque eu não sei o quê, porque eu toco na banda, porque eu sou do ministério infantil, porque eu faço, ó Senhor. E o publicano orou e disse, Senhor, só baixava a cabeça e dizia, misericórdia desse caco aqui. E aí ele quer se justificar, o religioso, o fariseu, ele quer se justificar. Mas Jesus conhecia o coração dele. E aí Jesus então conta a história. Eu digo, Simão, eu vou te contar uma história. Ah, pode contar, mestre. Eles estavam na roda, no debate. E aí Jesus então diz, olha, é o seguinte. 2 caras foram pedir dinheiro lá para um agiota. Um pediu 500 salário mínimo emprestado e o outro pediu 50 salários mínimos. Para ficar mais compreensível aqui. Só que nenhum dos dois tinha como pagar. E esse agiota perdoou os dois. Ele não mandou matar, ele não mandou bater, e agiota bonzinho, né? Ele perdoou os dois. Qual desses 2 devedores vai amar mais esse cara que emprestou o dinheiro? E aí Simão disse, aquele que estava devendo mais, né? E aí Jesus responde para ele, pois bem, nota 10 para ti, parabéns. Respondeu certinho. Estás vendo essa mulher? Jesus olha para Simão e diz, estás vendo essa mulher? O nosso coração de Simão não deixa nós ver os pecadores que estão à nossa volta. Não deixa nós ver, inclusive, aquele pecador que aparece no nosso espelho, quando a gente aparece na frente dele. O nosso coração de Simão não deixa nós ver esses pecadores. Simão estava pouco se lixando para essa mulher. Ele estava apavorado com os protocolos que estavam sendo quebrados ali na sua casa, na frente dele. De uma mulher impura, pecadora, tocando um mestre, um rabino. E aí Jesus aproveita para esculachar. Jesus aproveita esse momento para esculachar. Sabe quando você vai numa festa, você é convidado para ir numa festa e chega lá e tem Coca-Cola, tem docinho, salgadinho, e daí tu vai lá e come a coxinha está horrível, banhenta, Coca-Cola está quente. Mas você não fala nada por uma questão de etiqueta, até porque você é um convidado, então você... Se alguém pergunta para você como está, nossa, está tudo bom, ótimo, maravilhoso. Mas aí quando você chega em casa, você comenta com a esposa, ou a esposa com o marido, né? Tu comeu aquele quibezinho lá?
Não, amor, não cheguei perto. Ui, nem consegui chegar perto. E aquela coca quente? Estou arrotando até agora. A gente não fala isso para quem convidou a gente, né? Mas Jesus aproveitou esse momento para esculachar. Jesus chega e diz: estás vendo essa mulher? Cara, tu me tratou mal a hora que eu cheguei aqui. As honrarias da casa, um anfitrião, para um judeu era regra de etiqueta também, ele recepcionar o convidado com uma bacia d'água para lavar os seus pés, porque lá as estradas de Jerusalém e de toda a redondeza eram muito empoeiradas. Então o convidado chegava para jantar ou chegava para visitar alguém, a primeira coisa que se fazia era lavar os pés do convidado para que ele entrasse com os pés limpos no seu ambiente. E Simão não lavou os pés de Jesus, não ofereceu uma bacia com água. Simão não deu o beijo de cumprimento, de saudação, que se dava como uma regra de etiqueta também ao convidado. Simão não pôs o óleo de essência que se colocava sobre os cabelos do convidado para amaciar um pouco o cabelo, por causa das estradas empoeiradas. Simão não fez nada disso. Aí Jesus disse assim: cara, eu cheguei aqui, tu me tratou mal pra caramba. Tu está reclamando que a mulher quebrou o protocolo comigo, e tu não cumprisse o teu protocolo, que era de me receber pelo menos com uma bacia, nem que fosse com uma água suja de rio. Nem com uma água de açude tu me recepcionou. Tu não foi nem capaz de dizer assim: ó, entra aí o seu cachorro. Tu me trouxe aqui só porque tu queria audiência, tu queria público para assistir o nosso debate. E agora tu estás reclamando dela. Agora tu estás em teu coração achando que está sendo escandaloso isso que ela está fazendo. Jesus esculacha com ele. Mas não porque Jesus odiava ele. Jesus amava Simão. E Jesus queria dar um choque de realidade em Simão. Porque a religiosidade nos deixa acomodados. A religiosidade deixa a gente acomodado com a situação que estamos. Afinal de contas, eu estou aqui bem limpinho, cheirosinho, vindo todo domingo para a igreja, está tudo certinho na minha vida. E aí a gente vai ficando acomodado com aquilo. E se a gente não leva de vez em quando um sacode, um choque de realidade, às vezes a gente esquece do caos e do mundo caótico que está ao nosso redor. Jesus amava Simão e queria também conquistar o coração de Simão. E o convite de Jesus nessa noite é para que você deposite aos pés dele não só a tigelinha de perfume, não só o frasquinho do perfume, mas todo o vaso. Os pés de Jesus estarão sempre expostos para que possamos nos derramar diante dele. Os pés de Jesus estarão sempre ali, sujos pelo nosso pecado, mas expostos para que nós possamos derramar as nossas lágrimas diante dele. Eu não sei pelo que você está passando na sua vida nesse momento, eu não sei o que te trouxe até aqui essa noite, eu não sei qual é o momento da vida que você está passando. Mas eu tenho certeza de uma coisa: os pés de Jesus nesta noite estão aqui expostos para você se render diante dos pés dele e derramar toda a sua vida diante dele. Não apenas um frasquinho, não apenas uma porção da nossa vida. Porque muitas vezes nós temos aqueles pecadinhos de estimação que a gente não quer se desfazer deles. A gente não quer depositar diante de Jesus. E aí a gente vem só com os frasquinhos. Daí a gente diz: ó, Jesus, eu não vim só com frasquinho, eu vim com 3, 4, 5 frasquinhos aqui, ó. Tá aí o resto. O resto deixa lá em casa por enquanto. Vai que, né? Vai que eu quero voltar para a vida antiga.
Vai que eu quero voltar à velha vida. Não. Jesus não quer um frasquinho, Jesus quer o vaso inteiro nos pés dele. Essa moça enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, que era motivo de vergonha para ela, ela expôs a sua vergonha publicamente. Coloque diante de Jesus os motivos que te envergonham. Coloque diante de Jesus aquilo que te envergonha. Derrame aos pés dele, porque os pés dele estarão sempre ali, expostos, à mostra, para você chorar suas lágrimas, para você enxugar com seus cabelos, com aquilo que te envergonha, para você derramar toda a sua vida diante dele. O lugar mais alto que alguém pode chegar na sua vida é aos pés de Jesus. O lugar mais alto que um ser humano pode chegar é justamente aos pés de Cristo. O convite de Jesus nessa noite é esse: os meus pés estão expostos. Derrame a sua vida diante de mim, e eu vou mudar a tua vida. Eu vou te transformar. Eu vou te fazer uma nova criatura. Eu vou te fazer uma nova pessoa. Eu vou te transformar. Eu vou cuidar de você. E você não vai mais precisar voltar a essa vida de escravo que você tinha. Você não vai mais precisar viver essa vida horrível que você vive. Esse é o convite de Jesus nessa noite para você.